Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Estética em Alta Frequência, um podcast que é um oferecimento da HTM e da Tulípia, duas grandes empresas que já estão há mais de 25 anos na área, no ramo da estética, trazendo cada vez mais inovações tecnológicas e em dermocosmética. Prazer, eu sou Sofia Silveira, sou acadêmica em biomedicina e atuo há 5 anos já na área da estética. E hoje vou apresentar aqui a nossa convidada. Recebemos uma profissional premiada, que é referência em resultados naturais, alta performance e domínio técnico. Fisioterapeuta dermatofuncional há 15 anos, com certificação internacional em anatomia e laser. Especialista em tecnologia e injetáveis, palestrante de congressos e reconhecida como destaque na estética da grande Florianópolis. Seja muito bem-vinda, doutora Juliana Rodrigues. Bom dia, Sofia. Obrigada. Bom dia. Obrigada a você, obrigada a toda a equipe da HTM. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando o nosso dia a dia na clínica e o nosso conhecimento de tecnologia, levando para vocês o que faz a gente alcançar um resultado tão bom na nossa clínica. Não deixe de pegar o teu papel e a caneta aí, que olha, vai vir muito conteúdo, que eu já falei aqui com a Ju antes. Então, assim, ó, chuva de conhecimentos, tá? Dicas importantes. Dicas importantes. Então, pra começar, Ju, conta pra gente como que surgiu a tua paixão pela estética e quando que você percebeu que queria atuar com foco, né, em autoestima, naturalidade e também em tecnologia. Eu gosto de trabalhar com mulheres, sempre gostei muito. E estética, para mim, é totalmente correlacionada à saúde. E a primeira dica que tem que ser anotada é assim: o paciente tem que estar saudável para a gente conseguir um bom resultado. O que é estar saudável? É estar suplementada, é estar fazendo atividade física, cuidar do sono, da boa alimentação, do intestino. Então, como eu gosto de agregar saúde, e hoje, no século em que vivemos, a autoestima interfere diretamente com a saúde. Quando a gente trata a estética, a gente está tratando a autoestima do paciente, a gente está revolucionando vida, a gente está entregando o resultado. É isso que me move, é isso que me levou para a estética. Eu comecei a minha formação acadêmica, a minha vida profissional há 15 anos atrás. Quando eu comecei, eu trabalhava com pós-operatório, diretamente com equipe de cirurgiões plásticos, trabalhei durante muito tempo. E daquele momento que eu via procedimentos excelentes, só que muito invasivos. E a estética me entregava um leque que eu poderia agir de maneira minimamente invasiva e conseguir resultados muito bons. Mas para mim alcançar esses resultados, o que eu percebo? Eu preciso tratar meu paciente como um todo. Não é a barriga, não é o pé de barriga que incomoda, não é o jaw que incomoda, ou a olheira profunda. O que está causando aquilo no meu paciente? E quando eu quero tratar um jaw, não adianta ficar em cima desse jaw. Muitas vezes vem aqui a queda. Então eu tenho que vir buscando harmonizar esse meu paciente em todo o contexto. Não é um jaw, é uma face completa. Não é um pé de barriga, é um tronco completo. Mas além disso, é o intestino, é um sono, é uma atividade física, uma preocupação, é um cortisol alto. Então é a gente saber ser sistêmica, agir na parte metabólica do paciente e trazer com certeza o bom resultado. E acima de tudo, a tecnologia veio para revolucionar, mas a tecnologia é excelente, porém muito técnico dependente. Você tem que dominar os parâmetros para aprender a aplicar no teu paciente e conseguir o bom resultado. Então eu sou apaixonada pela estética, pela transformação que ela faz no corpo do paciente e principalmente na vida. O que me faz, o que me move é a transformação positiva que ocasiona em cada paciente que senta na minha cadeira, avalia comigo e faz seus tratamentos com a minha equipe. E é uma transformação na vida mesmo, né, Ju? Porque aqui a gente não fala só de autoestima, né? A gente fala em salvar um casamento, em melhorar uma família, né? Não é só a aparência. O posicionamento profissional daquela mulher que traz com a gente tá falando aqui de mulher, mas também tem muitos homens que fazem tratamento dentro da clínica. Então, assim, é a transformação que a gente causa na vida do nosso paciente. E assim, transformações muito positivas, desde que você alinhe muita expectativa com a realidade, que elas têm que estarem alinhadas pra gente mostrar pro nosso paciente que a gente entrega sim resultado, resultado de excelência, o que a gente promete, a gente vai trazer para aquele paciente, mas trazer ele muito pra realidade, aonde conseguimos chegar, até onde vamos alcançar e com procedimentos, como eu já disse, minimamente invasivo. Então agora partindo um pouquinho mais pro ultrassom microfocado, que a gente sabe que tu domina bastante,
bastante e cada vez mais vem crescendo nesse mercado da estética, né? Que a gente vê como a gente consegue entregar bons resultados, além de flacidez, como ele é bem reconhecido, né? Sophie, ultrassom microfocado, ele é um divisor de águas, não tenho dúvida. Eu tô formada desde 2009, então eu comecei com aquela área do pós-operatório, que a pós-operatória era drenagem linfática, que foi crescendo. Hoje a gente faz, claro que drenagem, mas muito menos, tem uma infinidade de tratamento, e que a estética foi crescendo. Então eu tinha na minha clínica, na época, um ultrassom de baixa, uma radiofrequência, um cavitador, e a gente ia trabalhando nesses recursos. Depois veio a criolipólise muito forte, trazendo, aumentando o patamar de todos os esteticistas, de todos os profissionais que trabalham com estética. E quando veio o ultrassom microfocado, meu primeiro contato com o ultrassom microfocado, se eu não estou enganada, foi 2014, porque ele veio para o Brasil em 2009. E ele veio muito forte, começou muito forte em 2012, 2013. O que acontece? Na verdade, ele foi desenvolvido em 1970, porque até então, eles faziam o quê? Eles faziam lift cervical, porque o que incomoda é a flacidez da face. O foco principal do ultrassom sempre foi face, sempre buscar harmonizar. Naquela época, eles cortavam, ainda cortam, hoje fazem o lift com o corte ao redor da orelha e puxam fazendo essa tração. Quando veio o ultrassom microfocado, quem desenvolveu ele acreditou e comprovou que a gente consegue alcançar resultado alcançando o SMILES. Que a gente não precisa cortar a pele, que a gente indo lá no SMILES, que é o sistema músculo-aponeurótico de sustentação da pele, fazendo um PCT, que é um ponto de coagulação térmica, a gente vai conseguir fazer o quê? Um PCT, fazer uma cicatrização naquele local e uma regeneração, causando o quê? A neocolagênese. E essa neocolagênese, que é a formação de uma nova célula de colágeno, vai fazer a retração de pele que a gente tanto deseja. Então, ele foi revolucionário. Ele começou a trazer resultados que a radiofrequência entrega pra gente, mas a radiofrequência faz o quê? Uma ativação do colágeno que existe no meu corpo. O ultrassom faz o quê? Uma célula nova de colágeno. Então, são associativos, muito associativos, mas o ultrassom, ele trouxe esse boom, um novo colágeno. Além disso, ele também trata a gordura localizada. Então, a gente tem que saber avaliar o paciente, entender quais ponteiras necessárias para aplicar naquele paciente, e começamos a fazer muita face. E resultados maravilhosos, e principalmente resultados naturais. Aquela expressão, eu não quero fazer tratamento estético porque eu não quero ficar botocada. Que o tratamento estético, quando a gente faz botox, nem deixa o paciente botocado. O que deixa é o excesso de ácido hialurônico, o excesso de tratamento. E o que começou a acontecer? Suavizar o suco nasogeniano, melhorar o contorno mandibular, tudo isso através de uma tecnologia. Uma tecnologia que veio, que inicialmente as pessoas sentiam muito desconforto para fazer, muita dor. Algumas pessoas faziam e não queriam mais fazer, mas a gente começou a estudar e entender que a gente pode alcançar resultado com menos dor. Facial, muito aplicado facial, e com o avanço da tecnologia a gente começou a ver que a gente conseguia melhorar o umbigo triste, que a gente conseguia diminuir a bananinha, melhorar joelho, interno de braço, que a gente tem de resultado com o interno de braço. Então a gente começa a tratar o corporal também através do ultrassom microfocado. Então a gente tem ponteiras macrofocadas direcionadas ao corporal, ponteiras microfocadas direcionadas ao facial, mas a gente tem que ter um domínio, porque muitas vezes a gente usa uma ponteira microfocada numa paciente muito magrinha com uma flacidez tissular. Algumas vezes, uma papada muito grande, a gente pode usar uma ponteira macrofocada, porque a gente quer ir mais profundo e a gente quer trabalhar aquela parte adiposa. Então, o ultrassom microfocado, sem falar do ticket médio. Porque, assim, a crio é maravilhosa, né? Como eu falei antes, mas o que o ultrassom trouxe pra gente? Poder aumentar o nosso ganho dentro da clínica. E aumentar consideravelmente. Triplicar faturamento. O ultrassom traz isso. O ultrassom é um investimento que tu, dominando a técnica, ele te dá um upgrade de resultados e um upgrade pra você, profissional, financeiramente. Tu passa a desenvolver aquilo, a ganhar muito bem. Então, assim, eu sou apaixonada, defensora e estudiosa. Constantemente estudiosa. Por que constantemente estudiosa? Máquinas novas surgem o tempo todo. Quando a gente começou, a gente mexia em energia e ponteira. Hoje a gente tem pitch, hoje a gente tem outros parâmetros que a gente precisa mexer, que o pitch é o quê? É o espaçamento entre um ponto de coagulação e o outro,
que a gente precisa tratar uma flacidez com um espaçamento menor, uma gordura localizada com um espaçamento maior, entender isso para entregar o resultado. Então, eu sou apaixonada, sou grata a todos os profissionais que estudam ultrassom microfocado e falo para todo mundo. É um grande investimento ter um ultrassom microfocado dentro da tua clínica. E eu não fico sem. E eu vou falar mais à frente para vocês. Eu trabalho muito com injetáveis. Muito. Comecei com ultrassom, entrei nos injetáveis, mas eu vou falar mais à frente para vocês. Ele é indispensável. É o coringa. Não é a cereja do bolo. Ele é o coringa. O coringa. A gente precisa dele para ganhar o jogo e ter o resultado dentro da nossa clínica, o nosso paciente. Tu falou que é bem estudiosa, né? E isso eu acredito que traz muito na tua prática, que tu comentou, né? Que tem um procedimento que tu faz que é 70% menos dolorido do ultrassom microfocado. Aí eu queria saber como que isso funciona na prática, se tu pode contar o teu segredo aí por trás da tua técnica. O que acontece? Tem muitos artigos científicos, né? Muitos artigos. Todos esses artigos científicos, eles usam medicação. Clonazepam para acalmar o paciente, diazepam. Inúmeras medicações. Porque o que o paciente sente? Um calor forte e junto com esse calor ele sente uma queimação como se fosse um choquinho. Na área óssea, o paciente sente muito mais dor e inclusive fala que os dentes ficam doloridos. Alguns pacientes falam, parece que o meu dente vai cair. E não é, o dente não vai cair, a gente está no SMICE lá. Mas o que eles perceberam? Usavam medicação e o nível da dor continuava o mesmo dos pacientes. As pessoas faziam e voltavam a fazer pelo resultado, mas com muita aflição. E assim, gente, quanto mais dor o paciente tem, mais medo ele tem do procedimento, mais aumenta o cortisol e mais dor ele vai ter. É uma cascata química no corpo do nosso paciente. Então, o que eu comecei a perceber? O fabricante, que eu estudava até o momento, os estudos me mostravam que eu tenho uma energia mínima de aplicação. 1,2 joules. E isso ele que traziam. Eu vou dar assim, né? 1,2 joules. E eu comecei a estudar muito isso e perceber que não necessariamente eu precisava botar 1,2 joules. Outra coisa importante, maneira de aplicar. Sempre ou no sentido vertical ou no sentido horizontal, diagonal começou a usar um pouco mais para frente e uma energia muito alta. E outra coisa, a gente está trabalhando com ultrassom. O que é ultrassom? É uma onda ultrassônica. Ela precisa ser propagada. Essa onda ultrassônica, nossa, que a gente está trabalhando, é extremamente focalizada. Né? Não é um ultrassom plano, é totalmente focalizado. Quando a gente vai fazer um ultrassom de diagnóstico, que a gente está grávida, vai no exame fazer esse ultrassom, o que o médico faz? Ele passa um gel na pele para que essa onda penetre. O que nós fizemos profissionais? A gente também aplica um gel na pele do nosso paciente para que a onda penetre, porque o ultrassom não se propaga no vácuo. O ultrassom precisa de um meio de condução para ser propagado. O que eu preciso dessa propagação? Que o meu paciente esteja hidratado. Quanto mais hidratado o meu paciente, melhor vai ser a permeação, melhor vai ser a penetração e menor vai ser a refração. A refração causa dor. Quando a onda ultrassônica vem e ela chega ali, ela encontra barreiras na nossa pele, na camada córnea da nossa pele, e ela começa a refratir, o paciente sente desconforto. É quando a gente tem aqueles arranhões de gato. Quando a gente faz ultrassom microfocado e o paciente fica na pele, né, da face do corpo, como se tivesse arranhões, não é normal. Aquilo ali é porque a onda tá batendo e não tá penetrando. Ou o cartucho que não tá calibrado, ou uma pele que não tá penetrada, ou a mão que não tá bem acoplada no meu paciente. Então, o que a gente tem que entender? Aplicar uma potência, uma energia correta. Avaliar a camada dérmica, a espessura dérmica do meu paciente. Realmente ele precisa de 1,2 joules? Ou será que eu posso fazer algumas aplicações com o mesmo cartucho, em planos diferentes, e a somatória me alcançar 1,2 joules? Outra coisa, o paciente ele precisa ser preparado. Preparado, claro, orientado a tomar água, independente do tratamento que for fazer, né? Mas preparado principalmente a pele. É fundamental, Sophie, fazer uma hidratação e uma nutrição de pele pré-ultrassom microfocado. E daí eu explico qual o tempo melhor para fazer essa hidratação, o que deve usar. Dermacosméticos. Então, assim, a home care, o paciente recebe a orientação de hidratar com água. Parece boba a dica, mas se tu faz hidratação, hidrata com água. Dá um produto home care para esse paciente utilizar uma semana antes do ultrassom microfocado. E quando o paciente chega na tua clínica, pode ser até um dia, eu brinco, um dia ou até 5 dias antes, tu fazer uma hidratação, uma nutrição de pele, tem um equipamento no mercado, uma canetinha, que tu aplica no paciente e o paciente mostra pra ti. Ele tá vermelho. O paciente tá com tanto de oleosidade e tanto de água. Se tu aplicar ultrassom com aquela pele desidratada e com muita oleosidade,
tu não vai ter o resultado, porque a tua pele não tá penetrando aquela onda focalizada que eu tô pedindo. Eu não tô conseguindo chegar lá no Smiles. Quando eu aplico o protocolo com dermacosmético, hidratando aquela pele, com todos os recursos que tu tens dentro da tua clínica, quando tu faz isso e tu aplica a canetinha no final, ela já sai verde. E ali o teu paciente, verde, o que quer dizer o verde? Já tá hidratado, com menos oleosidade. E ali tu já faz a aplicação do ultrassom microfocado. E quando tu faz a aplicação desse ultrassom microfocado, o paciente sente menos dor. Por quê? Tá penetrando mais. Muito mais conforto no paciente. E o principal, muito mais resultado. Muito tu faz mais o Skin resultado. Buster antes ou tu não indicaria? É uma coisa que veio agora na minha cabeça, Sim. tá? Eu não faço injetável. Sim, eu faço, trabalho muito com injetável, mas assim, o ultrassom microfocado eu associo extremamente com injetável, mas não Skin Buster para hidratação superficial, só uso dermacosmético. Porque eu quero, embaixo da minha pele, nada de produto ali, naquele momento. O que eu quero? Eu quero meus poros abertos para receber a tecnologia, meus canais livres para receber. Mas um Skin Buster eu associo sim, mas não pós. Não pós. A gente pode associar. Mas não no pré-Sof, tá? Eu sei que, assim, pode associar. Talvez com um microagulhamento, um Dermapen com Skin Buster, aquele bem líquido, tá? Mas aí o que acontece? Tu precisa esperar teu paciente cicatrizar a pele. Sim. Então tu tem que ver o protocolo. Não é errado se tu fizer antes com o microagulhamento. Não com a cânula e nem com a agulha, porque o Skin Buster é muito utilizado com a agulhinha. Alguns pacientes com a cânula e com o Dermapen. Com o Dermapen, ok, mas tu tem que esperar cicatrizar. E assim, gente, eu preparo o meu paciente, mas tem aquele paciente que chega na clínica e ele quer ser tratado de imediato. Na hora, né? E daí eu já preparo ele na hora com o dermacosmético e já faço a aplicação. Tem um paciente que me dá uma semana, tem um paciente que me dá 15 dias. Então é muito personalizado. É muito individualizado. Continuando agora na personalização, né? Tu acabou de falar, associa bastante tecnologias e também sempre reforça com injetáveis, às vezes sim, às vezes não. Vai sempre depender, claro, da avaliação do que o paciente está precisando no momento, né? Como que tu decide qual recurso utilizar em cada etapa do tratamento? E onde que o ultrassom costuma entrar nessa linha de tempo terapêutica? Sophie, a melhor pergunta, tá? Do nosso podcast, o que mais... Eu vim preparada para falar isso para vocês. Eu vim preparada para falar que eu trabalho muito com injetáveis. A minha clínica todos os dias, a gente posta de botox todo dia, todos os dias bioestimulador, todos os dias. E eu sempre falo assim, ó, aqui meu dedo, 1 mais 1, 1 mais 1, não é 1, mais 1 é 2. Então eles são extremamente associativos, os injetáveis e o ultrassom microfocado. Mas quando eu tenho meu paciente, que eu quero harmonizar o meu paciente, que eu chego para harmonizar, que eu vou avaliar o meu paciente, eu sempre começo com a tecnologia, tá? Então, assim, claro, em áreas, o paciente quer fazer uma toxina, quer fazer um ultrassom microfocado, posso fazer, mas o que eu nunca faço injetável isolado. Eu faço isolado o ultrassom microfocado, ou endolaser, que eu também trabalho. Eu faço isolado. Mas fazer o bioestimulador isolado, só se meu paciente há 6 meses atrás fez ultrassom microfocado. Eu fazer isolado um preenchedor, ou fazer isolado uma toxina botulínica, não faço, porque ele não entrega o resultado. Aí o que acontece? Tu tem que usar força de produto, e essa força de produto vai artificializar o meu resultado, e não vai ser um resultado duradouro, porque a gente precisa de um resultado sustentável. Então o que a gente faz? Primeira coisa, o paciente chegou na minha clínica, vou falar de face, mas o mesmo a gente fala também para o corporal. O paciente precisa harmonizar a face. O que incomoda? É o bigode chinês. O suco nasogeniano, é a marionete, ou é o John, ou é a olheira. Tudo começa por causa do quê? De um processo de envelhecimento, até pacientes jovens de 25, de 30 anos acontece isso. A questão genética, a questão que o paciente tem naquele momento, apesar de ele ter 25 anos, ele pode ter um envelhecimento diferente. Então a gente começa a ter o quê? Perda da parte óssea, a nossa parte de crânio, se a gente for ver com o passar de envelhecimento, a gente começa a perder todo o suporte que ele dá pra gente. E perde também a acomodação do coxinho de gordura da nossa face. E começa a cair. Cai cauda da sobrancelha, cai cantinho de olho, começa a pesar nossas olheiras, a pele fica muito fininha. Começa a cair aqui, a gente não tem mais suporte pro nosso malar, a gente não tem mais suporte pra nossa parte do terço médio da face ficar. Então começa a cair, aconteceu o derretimento, forma um bigode chinês. E o bigode chinês começa a cair na comissura labial, cai o canto de boca, forma a marionete. E forma o quê? O nosso jaw. O que a gente precisa fazer? Tratar o ultrassom microfocado de maneira full face. Não vendo.
Não vendo, gente, de maneira nenhuma partes isoladas. A única parte isolada do ultrassom microfocada, falando de face, que eu faço é olheira. Acho que tu ia falar papada. Jamais. Olheira. Jamais. Papada. Vamos lá. Um cirurgião plástico, tá? A queixa do meu paciente é papada. Aonde que ele vai tratar? Ele quer tratar papada. Aonde que ele corta? Ao redor da orelha para puxar e fazer a sustentação. Ele não consegue sustentar na parte submentoniana. Alguns cirurgiões até tentam. Fica uma cicatriz e fica um papo. Não tem resultado. Por que o paciente às vezes não tem indicação de fazer? Ele tem a papada, ele tem a pele que incomoda ele, mas ele não tem indicação cirúrgica, porque tá aqui, ó, o alvo maior. E se ele fizer um lift que ele é obrigado a puxar e cortar ao redor da orelha, ele vai ficar aquela boquinha de hamster. Aquele resultado que a boca fica puxada. Aquele resultado artificial. Então, assim, ó, se tu quer tratar a papada, se tu ficar na papada, tu não vai tratar. Tu não vai conseguir resultado e tu pode piorar. Se tu queres tratar a papada, tu és obrigada a tratar terço médio da face. Porque a área de sustentação tá aqui, ó. Então, a gente tem que vir. Eu trato o pescoço sempre. Porque ninguém olha pro pescoço. E daí o pescoço daqui 10 anos, 20 anos, a gente tratou tudo, é o que começa a incomodar. Então eu trato a papada, com o pescoço, a papada com excelência, com os cartuchos todos que eu tenho na minha mão, como alvo, controlando a energia, e venho tratar essa região de malar. É obrigatório pra papada, pra ultrassom microfocado, conseguir tratar essa região de malar. Aí sim, olha aqui. Quando eu trato aqui, eu não melhoro o bigode chinês? Eu vou puxar só um lado. Não melhora? Eu já não venho melhorando o jaw. Agora, se eu ficar tratando só aqui, o peso vai continuar. Ah, mas a minha papada é porque a minha paciente é gordinha. Não tem nada a ver com flacidez. Mas quando a paciente... Por que eu digo que se não tratar aqui vai piorar? Vai tirar a gordura desse paciente, vai deixar a pele ali. Tu vai tratar a gordura e vai tracionar para o malar pra gente conseguir um bom resultado. Então, podemos tratar isolado. Papada e malar. Ah, não vou tratar a área dos olhos porque o paciente fez um botox, uma coisa, não quer tratar. Mas eu trato tudo. E outra coisa, eu ganho mais tratando tudo. Não mais só financeiramente. Sim. Eu ganho mais também de resultado, muito mais. E a olheira, por que eu trato a olheira isolada? Porque a olheira acontece, acho que o meu paciente tem um rosto lindo, perfeito, maravilhoso, mas tem aquele craquelamento na região dos olhos, aquele cansaço. Então, essa região da olheira a gente não usa bioestimulador. Se é completamente errado, o paciente que tem calha lacrimal profunda, o paciente que tem olheira, tu chegar preenchendo esse paciente. Outra coisa, preenche, o paciente está com a camada dérmica muito fina, vai descer esse preenchedor, não vai ter camada dérmica para sustentar esse preenchedor. A escolha que eu vejo muito acontecendo no mercado, a escolha do produto errado. Hoje, para mim, só tem um produto no mercado para preencher a olheira. E porque a gente precisa de um produto de baixa reticulação. Os produtos de baixa reticulação, eles puxam muita água e demacia mais. Então, além dele descer o produto incha. Então, gente, olheira é ultrassom microfocado. E ultrassom microfocado e resultado muito bom. Muito bom. Então, assim, ó, o paciente chega lá na clínica, para me concluir essa linha de raciocínio. Sempre que eu consigo, eu coloco meu paciente no ultrassom microfocado. Sempre, tá? Depois do ultrassom microfocado, eu faço 2 retornos de ultrassom microfocado. Eu promovi neocolagênese, eu promovi novas células de colágeno, mas eu também vou ativar a célula de colágeno que está no meu paciente. E depois eu vou associar. Pode associar no mesmo dia, Ju? Pode. Tu associa no mesmo dia? Só se o meu paciente não volta. Eu nunca associo no mesmo dia. Eu superaqueci a minha região. Eu prefiro que o meu paciente volte com 48 horas para fazer um bioestimulador de colágeno quando associar. Eu prefiro que o meu paciente volte com 48 horas para fazer um preenchedor ou para fazer uma toxina botulínica. Eu sempre faço um cronograma de tratamento. Se o paciente é de Floripa, ele lá de Floripa. Se tu for lá na clínica, eu vou fazer um cronograma, mas tu estás ótimo, tu não precisa de quase nada. Então eu faço um cronograma. Mas assim, ó, gente, tratamento estético é conforme a necessidade do meu corpo fisiológica, a necessidade do corpo do meu paciente fisiológica, o tempo do meu paciente, a realidade dele. Então, a avaliação sua tem que ser 1 hora, pelo menos, pra gente entender, conhecer tudo isso e passar autoconhecimento também pro profissional que tá lá contigo. Então, eu preciso fazer tudo isso. Então, eu sento com o meu paciente, faço todo o cronograma, passo toda a parte financeira da minha avaliação, faço toda a parte de tratamento, assim, tudo de maneira muito organizada. É assim, o ultrassom é um divisor de águas. A parte dos injetáveis é maravilhoso. Quem tem a oportunidade de fazer, tem que fazer, sim. Ela tá aí para nos ajudar, para nos somar. Mas potencializando, né? Potencializando. Mas ela sozinha é frustrante.
Ela sozinha, tu sobrecarrega. Ó, quero corrigir um bigode chinês no meu paciente. Ah, vou botar preenchedor. Primeiro que eu nem preencho aqui. Eu avalio, porque às vezes ele tem aqui, ó. Isso aqui pesando. Eu tenho que diminuir isso aqui. Então, se eu botar... Eu daqui a pouco começo a pesar preenchimento subdérmico. Daqui a pouco esse preenchimento sai e fica mais flácido ainda. Tá? Então, a gente tem que entender isso. Então, a gente vem com a tecnologia e vem... Eu agradeço que eu trabalho com toda a parte de injetáveis. Não largo mão, não largo. É maravilhoso. Mas entender que é a associação. E se eu tivesse que escolher... Eu escolheria porque o ultrassom sozinho me entrega mais resultado que o injetável sozinho. Que aula, Ju. Sério, eu tô aprendendo muito. Eu tenho certeza que quem tá assistindo esse episódio... Falta tempo, né? Falta tempo. Eu queria muito continuar esse episódio e, infelizmente, a gente já tem que ir pro encerramento, porque tá incrível. Eu já quero sair agora aplicando ultrassom microfocado. Vai lá na clínica. Vou te com ensinando, certeza. vou te mostrando. E assim, gente... É o divisor de águas, eu já falei isso mais de 5 vezes aqui. É o divisor de águas, porque ele entrega resultado, porque ele te dá um upgrade na carreira, porque, meu Deus... Só vantagens. É só vantagens, com certeza. Ju, antes da gente finalizar, então, o episódio, a gente tem um quadro chamado Ping Pong Estético. Vamos lá. Vou te fazer perguntas rápidas, com respostas rápidas pra gente já finalizar. Então vamos lá. Um protocolo que você ama aplicar. Ultrassom microfocado. Uma tecnologia que mudou o seu jeito de atender. Ultrassom microfocado. Um dermocosmético que não pode faltar na sua bancada. Qualquer um que tenha ácido hialurônico na composição. Um hábito que te ajuda a manter a excelência. E conhecer a individualidade do meu paciente. Cada paciente é único. Uma frase ou conselho que te guia na profissão. Tudo que se faz com amor tem um grande valor. Um sentimento quando você vê a autoestima de uma cliente transformada. Obrigada a Deus. Amém. Obrigada, Sophie. Muito obrigada, Obrigada, HTM. Ju. Obrigada, muito pessoal. Obrigada pelo eu sou tempo faladeira. Eu adorei. Eu sou faladeira. É mal de manezinha, eu É acho. mal de manezinha. Você falou, ai, tu deixa tão leve esse episódio. Eu falei, guria. Ai, eu sou. Me dá uma faladeira. tarde. Eu sou faladeira. Obrigada, pessoal. Gostem aí. Teu Instagram, fala pra gente. É doutora, abreviado, Juliana Rodrigues. Gues é com 2E no final. Chama a gente lá no direct. Eu tenho uma equipe que sempre responde lá o pessoal. E sempre que elas precisam direcionar pra mim, elas direcionam. A gente tá aí pra se ajudar, pra fazer a nossa classe, nós profissionais, crescerem cada vez mais e ajudarem cada vez mais o próximo e fazer cada vez mais a diferença na vida do próximo. Obrigada, tá, Ju? Beijo. Então, esse foi mais um episódio do nosso podcast Estética em Alta Frequência, um oferecimento da HTM e da Tulípia. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho pra ficar por dentro de todos os episódios. Tchau, gente. Até o próximo episódio.